Bom dia, olha eu aqui, hoje são 3 de julho e quarta-feira, né? Quarta-feira e tocando para frente. Mas deixa aqui esclarecer uma coisa, outro dia eu falava de um compositor paraense chamado Valdemar. Aí eu tinha dúvida no segundo prenome dele, certo? É um nome um prenome com dois nomes, certo? Valdemar Henrique. E eu dizia que era Henriques. E não é, bicho. É Valdemar Henrique. Deixa me ver aqui, sabe, quem foi esse sujeito aí, tá certo? Diz aqui assim. Valdemar Henrique da Costa Pereira nasceu em Belém do Pará em 15 de fevereiro de 1905. É um cara do começo do século XX. E morreu em Belém em 29 de março de 95. Então o cara viveu 90 anos, bicho. Vê se pode. Certo, 90 anos. Certo. Foi um maestro, pianista, escritor e compositor brasileiro. Artista, símbolo do Pará. E por aí vai, tá certo? Ele guarda relação com Villa-Lobos, com Carlos Gomes, tem alguma relação com o poeta Gonçalves Dias, com Ernesto Nazaré, Hermeto Pascoal, assim, nessas afinidades. Mas acho que ele guarda muito aí, sabe, com o Heitor Vilas-Boas. E o Carlos Gomes, tá certo? Tem um conservatório de música aqui em Belém chamado Carlos Gomes. Aliás, eu acho que todo conservatório de música, de modo geral, se chama Carlos Gomes. Aqui na tela do Note, sabe, tem aqui, sabe, a presença dele. Mas assim, então o nome dele é Valdemar Henrique e não Henriques. Pronto. Aí é o seguinte, ele escreveu uma música, sabe, chamada O Irapuru. Aí tem aqui uma questão, bicho, que eu quero também esclarecer. Diz aqui, deixa me ver aqui a letra, bora ver a letra aqui logo. Diz assim, o Irapuru, Valdemar Henrique. Certa vez de montaria, eu descia o Paraná. Eu já começo aqui, sabe, fazendo uma observação. Não é que eu descia o Paraná, certo? Vai dizer que o Paraná aí é o rio que a gente conhece. Tem o rio Amazonas, tem aí, sabe, o rio São Francisco, tem o rio Paraná, não sei, mas não é o rio Paraná, certo? Depois eu vou mostrar. Vamos logo ver logo aqui. Deixa eu me ver aqui. Deixa-me ver a partitura, certo? Com dificuldades, sabe, eu consigo ver bem aqui. Aqui, tá certo? Aqui a partitura. E deixa-me ver aqui. Certa vez de montaria, eu descia um Paraná. E esse Paraná, inclusive, está entre aspas, certo? Então, assim, o Paraná aqui que a gente quer falar, sabe? Então, bora ver o que diabo é Paraná, certo? Significado de Paraná. Significado de Paraná é braço de rio caudaloso, separado deste por uma série de ilhas. Então você imagina assim um rio caudaloso, um rio de muitas águas, que pode ser o próprio Paraná, mas no caso não era o Paraná. Você imagina o rio Amazonas, imagina o rio Xingu, sabe? Onde ali, sabe, o leito do rio, sabe, a água quando desce, ela vem descendo, ela vem cortando, vem apartando, sabe? E chega numas partes assim que ela vai, avança, leva aí, sabe, a terra adiante, mas deixa para trás ali o que se pode chamar de ilhas, certo? Então, assim, aqui, nós temos uma ilha imensa aqui no norte, sabe? A ilha do Marajó, tá certo? As águas, quando vêm descendo na direção do mar, no caso as águas do Amazonas, separa terras, cria ilhas, tá certo? E esses braços que se formam assim, sabe, ao lado das ilhas, né, que depois são recuperadas no leito do rio de novo, são chamadas de Paraná, certo? Então é por isso que diz aqui, é braço de rio caudaloso, braço de rio. Ou seja, um rio aí que se divide, certo? E, né, e aí abre possibilidades, tá certo? E depois se encontra de novo. Então esses cortes no leito de terras no leito do rio, dentro do leito do rio, se chama de Paraná. Aqui diz melhor assim, é canal que liga dois rios. Veja, canal que liga dois rios.
também significa, ele vai para a botânica, tá certo? Mas assim, com essa ideia de braço de rio, e eu já fecho aqui para tirar, certo? Eu vou pegar aqui, aqui um outro significado, que é a palavra furo, tá certo? Eu me acostumei ali no Xingu, a navegar no Xingu, ir para cima e para baixo com o mestre, certo? Quando ele saía, quando ele saía de Altamira e ia lá para a Cachoeira do Espelho, tinha uma corredeira forte antes de chegar no lote dele lá, sabe, na região da Cachoeira do Espelho. Aliás, o lote ficava sobre a Cachoeira do Espelho, sabe? É, tinha uma corredeira forte chamada Jabuti. Antes tinha Jabota e a Jabuti. Certo? É interessante essa topografia, esse topônimo aí de Jabota e Jabuti, mas eu vou deixar isso para outra história, até porque eu já falei. Por que, que a Jabota, se vai subindo o rio, a Jabota está embaixo e o Jabuti está em cima, tá certo? Tem uma palavra aí que traduz um jabuti grande, sabe, um macho alfa jabuti, que chamam na região aí, sabe, de carumbé. 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 Deve ser uma palavra indígena, eu acho, sabe? Depois dá para verificar isso aí, tá certo? E o carumbé é justamente o macho jabuti, o jabuti macho imenso, sabe? Poderoso, tá certo? E esse macho, bicho, ele tem um furo no peito, tá certo? E o pessoal diz que esse furo no peito é um furo ancestral, sabe? É um furo genético, é um furo de DNA, é um furo, sabe? Não sei mais o que, entendeu? Que foi ali o mestre, sabe? Ele falava na ignorância dele, no pouco vocabulário que ele tinha, sabe? O mestre aniversaria ontem, inclusive, certo? Ele só estudou de primeira a quarta série, eu acho, sabe? E ele tinha dificuldades aí operacionais. Eu acho que limitar, sabe, as pessoas a pouco estudo não é legal, certo? Tanto que o Freire aí, sabe, estimulou as pessoas que chegam aí, sabe, a aprofundar, que chegam aí, sabe, na roda de escola, a aprofundar o conhecimento e a dilatar um pouco mais o conhecimento, sabe? E a dilatar o conhecimento escolar, adquirir conhecimento escolar. Pois bem, o mestre falava que Jabota e Jabuti na mata se acavalavam, metia cavalo no meio, se acavalavam, né? Na verdade, é aí, sabe, acavalar é uma corruptela de acasalar. Na verdade, não tem nada a ver com cavalo, pode até ter, certo? Cavalo cruzando com a égua, tudo bem. Mas ele dizia assim, que quando Jabota e Jabuti acavalavam na mata, sabe, dava para ouvir o estralido, sabe, dos cascos deles, sabe, sabe, a distância, a quilômetros, entendeu? Mas na verdade queria dizer acasalar, tá certo? E o jabuti, o carumbé, tem o peito dele é furado, é que nem um caranguejo, certo? O caranguejo que a gente come aqui em Belém do Pará, sabe? O caranguejo, não sei como é o nome do caranguejo que a gente caranguejo, tem um nome aí, tem uma música que tem aí, é caranguejo, não sei, não vou lembrar agora. Mas assim, o tipo de caranguejo que a gente tem aqui, a diferença que tem entre o macho e a fêmea, eu não sei se entre as aranhas também, sabe, tem a mesma diferença, mas o fato que a fêmea tem um peito liso e o caranguejo macho tem um peito diferente, certo? Que é para justamente ali possibilitar ali a curvatura sobre o casco, né, da fêmea, sabe? E assim é conseguir alcançar o órgão genital dela, tá certo? O jabuti tem esse negócio, ele tem o peito fundo, sabe? Aí o pessoal, quando olhava assim para uma pessoa, sabe, sem desnuda, sabe, e via o peito dela, dizia: esse cara tem peito de jabuti. Não é, bicho, os machos e as fêmeas, elas têm, sabe, as suas particularidades. Mas o fato é esse, sabe, que eu me acostumei a subir ali, sabe, indo para a Cachoeira do Espelho, e tinha o furo do cedro, eu estava querendo lembrar, olha, furo do cedro. Eu tinha colocado aqui o furo do espelho, mas na verdade era o furo do cedro. Brotou agorinha a palavra, sabe, na minha consciência, certo, na minha memória. Quando chegava antes do Jabuti, tinha um desvio, justamente um canal, certo, aquela coisa que a gente estava vendo aqui, certo, tinha um braço do rio, certo. O rio Xingu, quando se sai de Altamira indo na direção do espelho, se vai contra o rio, contra a correnteza, certo? O rio vem lá de cima, vem lá do Mato Grosso, passa por São Félix, que era chamado de Alto, e é chamado de Alto, certo? Aí vem descendo na direção de Altamira. Então, quando se chegava ali, subindo o rio, sabe? Ali, depois de passar a Jabota, à direita estava o Furo do Cedro, que era ali um canal, sabe, que se pegava as embarcações assim pequenas, sem muita força, desviavam da corredeira do espelho, digo, do Jabuti, certo?
que estava acima da Jabota, já falei aqui. Certo? E assim se ia pelo furo do cedro, se ia cortando, 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 buiava lá na frente, sabe? Aí saía e seguia na direção da Cachoeira do Espelho, porque tá, lá no pé da cachoeira estava o lote de Mestre, certo? Ou então pegava, continuava à direita e ia subindo na direção ali de retomar o canal novamente do Rio Xingu, tá certo? Então tem essa história aí de Paraná, bicho, Paraná, e quando a gente pega aqui o significado, não pega a letra aqui. Certa vez de montaria eu descia o Paraná e não é o Paraná. É como tá lá na partitura, tá certo? Eu já mostrei aqui a partitura. Tá escrito bem aqui assim, olha. Certa vez de montaria, eu tô lendo aqui a partitura. Não, acho que dá para ver ali na tela. Certa vez de montaria eu descia um Paraná. O próprio autor, bicho, o Valdemar, sabe? O Valdemar, que viveu entre 1905 e 1995, aqui não, a canção está aqui, o Irapuru, canção amazônica, é 1934. Aí, sabe, ele estava aí, sabe, ele nasceu em 1905, com 29 anos ele escreveu essa música aí, sabe, o Irapuru, a canção da Amazônia. Essa letra que ela tem, bicho, ela pertence a Álvaro Maia, Violeta Branca, Cassiano Ricardo, Raul Machado e Lígia de Oliveira. Eu não sei que porra é essa aqui, entendeu? Mas a história do Irapuru, sabe, é uma lenda amazônica, é o que o cara diz aqui, tá certo? E deixa-me retomar aqui de novo. Aí tinha assim, certa vez de montaria eu desci para um Paraná, o caboclo que remava não parava de falar. Me contou do lobisomem, da mãe d'água do Tajá, disse do Jurutaí que se ri pro luar, que mangava de visagem, que matou o surucucu e jurou com pavulagem, que pegou o Irapuru. Falando em pavulagem, o Bozo, né, aí, sabe, o Inelegível esteve esse final de semana aqui em Belém, e tem um grupo folclórico, cultural, musical, sabe, que reúne aos domingos ali no entorno da Praça da República, aqui em Belém, lá no centro da cidade, sabe? Chamado o Arraiá do Pavulagem. Arraiá do Pavulagem. Pavulagem, bicho, é bafo, sabe? O sujeito que fala muito, sabe? O caboclo falador, sabe? Ele tem pavulagem, é um caboclo pávulo, certo? Cheio aí, sabe? Metido, cheio, contador de vantagens, entendeu? Aí se diz que o cara é pavulagem. Aí se montou um grupo aí, um grupo folclórico, um grupo cultural, chamado Arraiá do Pavulagem. Esse pessoal canta, bate tambor, sabe? Dança, sabe? E sai por aí lembrando ali os pagãos da antiga Roma ou dos povos antigos ali. Aí aqui diz assim, né? Que mangava de visagem, certo? Mangá tirar sarro, né? Que mangava de visagem. Visagem é essas coisas aí, sabe? Essas aparições paranormais, certo? Conta aqui em Belém que havia uma menina, sabe, que morreu nova, uma mulher, uma menina que morreu nova aí, sabe, a menina aí de uns 18 anos talvez, 20 anos, sabe, ela morreu jovem, sabe, não sei com que doença ela morreu, mas era uma menina aí de classe média, sabe, que morava, eu moro num bairro chamado Guamá, e nesse bairro tem o maior cemitério de Belém, que é o cemitério de Santa Isabel. E perto do cemitério de Santa Isabel tem uma rua chamada Conselheiro Furtado, e vai que vai na Conselheiro e chega lá perto de outro cemitério, mas antes de chegar nesse cemitério estava a casa lá, sabe, da menina, sabe. Eu não sei porque está entre dois cemitérios, não sei. Aí eu só sei dizer, rapaz, que os motoristas de táxi na época, sabe, e havia poucos motoristas de táxi, inclusive eu acho que eles nem faziam viagens assim pela madrugada, tá certo? Talvez em final de noite, não sei, sabe? Eu só sei, rapaz, que contam os motoristas de táxi, contavam, certo? Que havia uma menina, sabe, que às proximidades do Santa Isabel pegava um táxi, certo? Desavisado, e ele entrava na Conselheiro, sabe, um pouco mais adiante, ia embora. Quando chegava lá adiante, ali depois da Generalíssima, eu acho, sabe, ela pedia para saltar, sabe, pedia para fazer sinal para ele parar, aí ele encostava o carro, sabe, e ela descia e se aproximava dele e dizia assim: me espere aqui um pouquinho que eu vou entrar e pedir dinheiro para pagar a corrida, tá bom? Aí ela entrava, bicho, e nunca mais voltava. Aí o motorista, sabe, ia bater na porta, sabe, perguntar, estava demorando muito, sabe. Aí, isso era madrugada já, ou começo de madrugada, vinha uma pessoa e perguntava: pois não? Não, é o seguinte, eu sou motorista de táxi, meu carro está ali parado, e aconteceu que alguém pegou o meu carro, eu estou olhando aqui com o rabo do olho para o celular para ver se está gravando, e está gravando. Aí assim, sabe,
o motorista se explicava, aí a pessoa, não sei se era homem ou era mulher, sabe? Talvez fosse mulher, idosa talvez, certo? Dizia assim, olha, meu senhor é o seguinte, o senhor me desculpe, tá certo? Mas o senhor não é o primeiro que conta essa história. Tá? Mas eu vou lhe pagar, tá aqui, olha. Eu já vim até preparado, tá aqui o dinheiro da corrida. Quanto é? Tá aqui, ó. Tá aqui o valor da corrida, eu lhe agradeço muito. Mas essa história é uma história repetida, tá certo? O senhor não leva mal. E aí desconversava aquela coisa assim, sabe? O motorista ia embora, bicho, com o cu apertado, certo? Ia para casa dele e jurava, sabe? E jurando que nunca mais faria, sabe, corridas aí pela madrugada, tá certo? Com medo, sabe, da visagem. Visagem é isso aí, eu tô aqui, sabe? Que matou o surucucu. Surucucu é, porra, é uma cobra selvagem, certo? Uma cobra que bufa, certo? Égua, o mestre tinha uma cobra selvagem dessa, sabe, lá no terreno dele, certo? Mas eu conto essa história em outra oportunidade. Aí o caboclo, sabe, que vinha remando, sabe, jurou com pavulagem que pegou o Irapuru. Eu já falei aqui que esse caboclo é o caboclo falador, que certa vez o caboclo que remava não parava de falar. Eu vou deixar, sabe, a letra da música para depois, senão eu não termino o vídeo, eu já estou com 16 minutos. E já vou aqui decepando, mas deixa eu ir aqui para o significado, sabe, porque eu quero desmascarar o autor desse texto aqui, sabe, de letras, de letras.mus.br, extensão Valdemar Henrique, tá certo? Bem aqui o cara dá uma escorregada, tá certo? A música O Irapuru de Valdemar Henrique, primeiro diz aqui o título, certo? A lenda amazônica e o canto do Irapuru na voz de Valdemar Henrique. Tá dizendo aqui na voz de Valdemar Henrique, tá certo? Bora escutar um pouquinho? Não quer tocar. Menores preços Norte, açougue e peixaria. Vem pra Super Cota Livre no Mateus. Porra, é foda, é propaganda, tá certo? Porra, aí não dá. Mas deixei aqui então, tá certo? Eu vou deixar aqui de lado. Não, eu tenho aqui um pouquinho da música, tá certo? Mantiqueira Brancos, 30 unidades, 14,39. E de 1º a 7 de julho, aproveite as ofertas do Festival do Chocolate Mateus. O caboclo que remava não parava de falar. Não parava de falar. Que caboclo falador. Me contou do lobisomem da mendágua do Tajá, que se do Juritaí, que se ri pro luar. Que se ri pro luar. Que caboclo falador. Que mangava de visagem, que matou surucucu e jurou com pavulagem que pegou Irapuru. Que pegou Irapuru. Que caboclo tentador. Gostaram? Eu não sei se o YouTube, bicho, vai me ferrar, tá certo? Eu tentei colocar aqui uma outra versão, mas não deu certo. Mas tá dizendo aqui, essa aí é a música do Valdemar, certo? Do Valdemar Henrique, tá certo? E... deixa eu dar uma pausa aqui para depois, quem sabe, voltar. Deixa eu deixar no ponto aqui, certo? Mas assim, sabe, aqui, voltando aqui o significado, tá certo? Aí fala assim, a letra narra a história de um viajante que desce o Rio Paraná. Mentira, cara! Não tem desce o Rio Paraná, não é o Paraná, tá certo? Ele desce um rio que ninguém sabe qual é, aqui no Pará tem muitos rios, sabe? O que ele desce é um Paraná, certo? Um braço, certo? Ali, passa ao redor de uma ilha, certo? Ali vai descendo, sabe? E vai descendo ou vai subindo, tanto faz, certo? Mas aqui está dizendo que ele vai descer, eu descia um Paraná, certo? Mas veja que tem ali, tem o Paraná aqui, certo? E tem um Paraná, é questão de artigo, certo? Um artigo definido e um artigo indefinido, e faz tudo a diferença, tá certo? O Valdemar Henrique escreve na partitura musical dele, o caboclo que remava não parava de falar, certa vez de montaria eu desci, deixa eu me ver aqui direito, certa vez de montaria eu descia, tá certo? Aí, um pretérito imperfeito. Eu descia um Paraná, tá certo? Um Paraná, inclusive ele coloca Paraná entre aspas, para justamente afastar o sentido de Rio Paraná, do estado do Paraná, no caso de Rio Paraná, tá certo? Muito bem. Mas eu paro por aqui, que eu já falei demais sobre essa música aí, sobre o Valdemar. Na verdade, eu queria falar só essa história aí, sabe, do nome dele, do segundo nome dele, Henrique, tá certo? Que eu falei que era Henrique e não era, tá certo?
E falei também do Paraná e falei do Furo do Cedro, que é um local, sabe, que é muito caro para mim, ali na minha região. Eu passei muitas vezes pelo Furo do Cedro, desviando da corredeira do Jabuti, tá certo? Mas isso aí é passado, volto isso aí em outra oportunidade, mas eu gostei aqui de ter trazido a partitura, sabe, a partitura. Eu vou salvar essa partitura aqui. Não vou salvar que é para não acumular muito, tá certo? E aqui, deixa eu me ver aqui, já falei do furo. Estou limpando aqui o Note, certo? Que é para facilitar. Bora ver aqui. Certa vez de montaria eu desci o Paraná e o caboclo que remava não parava de falar. Não parava de falar. Que caboclo falador. Me contou do lobisomem da Mendágua do Tajá, disse do Jurutaí que se... Eu vou deixar para apresentar depois no final, se eu me lembrar, tá certo? Mas tá aqui na agulha já, tá certo? E é isso aí, eu falei, é do Irapuru, tá certo? Mas é isso, tá bom? Tá explicado aí. Eu, paraense, certo? Falando dos meus conterrâneos, eu gosto de falar, certo? Falei de Jabuti, rapaz, Jabota e Jabuti, talvez seja esse, sabe? Vai ser esse o título, sabe? Vai ser esse o título deste vídeo, rapaz. Na verdade, eu tava assim muito ansioso, bicho. É foda, olha. Eu deveria estar me ocupando com outras coisas. Estou escrevendo uma peça judicial aí, sabe? Eu deveria estar me dedicando, sabe? A terminar de escrever essa peça. E estou eu aqui fazendo esse vídeo que não me rende porra nenhuma, certo? Mas assim, não sei, depois que eu termino de assistir sabe, a primeira parte do noticiário Bom Dia 247, certo? E me dá assim essa vontade, sabe, de vir, sabe, de comunicar. Essa parte que eu estou introduzindo até agora, que tem aí, sabe, 22 minutos, tudo isso aqui foi um improviso que entrou, sabe, que não, eu estava me preparando, na verdade, para falar das notícias nacionais, tá certo? Dessas coisas que estão acontecendo aí no mundo e no Brasil. E de repente entrei aí, sabe, me danei a falar aqui, sabe, sobre Valdemar Henrique. Mas foi assim, surgiu, eu precisava fazer essa correção, tá certo, a respeito do nome do Valdemar Henrique, desse compositor paraense, tá certo. Dá para ver a performance de quem está executando o piano, sabe, como talvez como ele executaria essa música, com uma violência, sabe, com uma força. E o cara que canta, bicho. Eu fui quando estava no seminário, eu cantei essa música, sabe? Essa música foi preparada, sabe, por um clérigo que coordenava o grupo coral, do qual eu era sempre quero me lembrar, sabe, o cantor guia, sabe, do coral, e o nome não vem, tá certo? Mas tem um nome, claro que tem um nome, certo? Solista. Eu era o solista do coral, tá certo? Eu fazia o solo, sabe, da música. E eu cantei essa música, sabe, em apresentação. Nós tínhamos lá um refeitório, certo? E esse refeitório também, quando não servia aí, sabe, para movimentar a alimentação, sabe, ele tinha um palco, sabe, e ali servia em algumas noites, e em muitas noites, sabe, dava acesso a todo o seminarista para fazer um pouco de entretenimento, tá certo? E eu subi aquele palco muitas vezes. Uma vez eu fiz, sabe, uma peça de teatro que foi um desastre, mas eu conto esse desastre em outra ocasião. Mas o fato foi esse, sabe, que de repente eu aí, sabe, fiz aí essa digressão, como diz o Conde, entendeu? E falei do Valdemar Henrique e falei todas essas coisas até agora, quando já são quase o quê? 24 minutos já de vídeo, sabe? Me resta muito pouco tempo aí para acrescentar outras coisas. Mas aqui, sabe, hoje sendo 3 de julho, tem uma efeméride, sabe? Nasceu João Saldanha. João Saldanha foi aí um cara do mundo do esporte, certo? Do futebol, creio eu, sabe? E ele foi técnico da seleção, certo? Da seleção brasileira, tá certo? E ele tornou essa seleção brasileira vitoriosa, certo? Quando houve o golpe em 64, certo? E foi avançando, e 64 foi ano de Copa, certo? Tivemos a Copa em 62, 66 e 70, tá certo? E entre então 62 e 66,
haveria aí uma Copa do Mundo, acho que foi nessa Copa do Mundo de 66, era para ele ir e ele não foi. Os militares não deixaram, sabe, que o cara fosse no comando técnico da seleção brasileira de futebol, porque ele era comunista. Vê se pode uma coisa dessa. Os militares são assim, sabe, esses caras, esses toupeiras aí, sabe, esses caras aí. Rapaz, nem sei se esses caras são gordos, sabe? São caras sem musculatura, sabe? Sem preparo. Não fazem guerra, cara. Não era como aqueles caras lá, sabe? Que os espartanos, sabe? Que viviam, sabe? Que viviam pra vida militar, sabe? Porra, bicho. Esse pessoal de hoje em dia, sabe? Hoje com a tecnologia de guerra tá foda. Os drones hoje, sabe? Porra, os drones hoje formam aí a nova cavalaria, sabe? A nova cavalaria aérea, certo? Aí, sabe? Dos militares, do exército, das forças armadas, sabe? E dispensam, sabe? É tipo assim a tecnologia no mundo do trabalho, sabe? Eliminando postos de emprego, tá certo? Hoje os drones aí, sabe? Tem drones gigantescos, são máquinas aí que não são pilotadas por humanos, certo? Porra, tira o emprego de muita gente e de muitos soldados, mas isso aí é outra história. Eu só sei que esse comunista aí foi barrado pelos militares, pelos escrotos militares do nosso país. E também, essa é uma notícia que tem, a efeméride, certo? Tem também uma notícia aí da Rússia e Venezuela fazendo exercício militar aí, sabe? Afrontando a Laura, sabe? Richardson, entendeu? A generala. O pessoal tem um negócio aí, sabe? De querer modificar a língua portuguesa, sabe? Para efeminar, sabe? Feminilizar aí, sabe? O linguajar. Agora, eu acho que essa coisa, a língua, sabe? É um produto cultural, sabe, que ela vai se formando aí aí durante a história, durante o tempo, sabe, e com o uso comum e não assim forçado, sabe, da linguagem, certo? Teve uma língua aí, o Esperanto, sabe, que alguém aí quis corrigir, sabe, aí, e impor uma língua artificial chamada Esperanto, nunca colou, porque não é assim, bicho. A linguagem humana, ela é espontânea, certo? Ela vem aí, sabe? Claro que alguma coisa, às vezes, se consegue algumas coisas na marra aí, sabe? No fórceps, certo? Mas o próprio fórceps não é, sabe? O natural, entendeu? Essa história de ajudar o bebê a nascer usando aí, sabe? Máquinas infernais, aparelhos infernais para puxar a cabeça da criança, correndo o risco de arrancar, de estrangular a criança, certo? Mas assim, a história da linguagem não pode ser estrangulada, tá certo? Deixemos claro isso. E tem assim, então, a Rússia e a Venezuela, e eu estava falando aqui da Laura Richardson, que eu não sei por que eu falei aí, sabe? Não que eu falei de generala, entendeu? Ela gosta de chamar de generala, eu não sei se ela gosta. Eu só sei, eu estou aqui dizendo que ela não gostou, sabe, de ver ali os russos. Ela faz parte do Comando Sul. Os estadunidenses, sabe, fizeram aí, dividiram a terra em 4 pedaços. E tem vários comandos ao norte, ao sul, ao leste e ao oeste. E a Richardson está bem aqui, sabe? Ela chega por aí. Tem um general aí que faz representação do Brasil dentro desse Comando Sul, das Forças Armadas da OTAN ou dos Estados Unidos, eu não sei. E essa Laura N, não sei se é Laura N, sabe? Tem um outro nomezinho aí, sabe, que lembra aqueles nomes de música de rock, certo? A Laura Richardson, e eu estou dizendo aqui que ela não gostou de ver os russos e venezuelanos ali, sabe, exercitando ação de soberania, de cooperação, de guerra, certo? E mandando recado para os acho que foi o que eu anotei aqui, tá certo? Mas tem também aí Lula e Milei aí, sabe, numa esparrela aí, sabe? E eu vejo aí, rapaz, esse Milei ele foi aí preparado pelo Bannon, sabe, para marcar de perto aqui o Brasil, para deixar alguém fungando no cangote do Brasil. O Bannon admitiu certa vez que o Lula, sabe, é o grande inimigo, sabe, da ultradireita, sabe? E ele escalou o Milei para vir para cá, sabe? E esses caras, eles usam os recursos aí da tecnologia, sabe, de comunicação de massa, certo? Quando são 28 minutos aí de vídeo, para sim, sabe, atingir mentes aí, corações de pessoas desavisadas, sabe, de pessoas aí, sabe, preguiçosas às vezes, talvez, sabe. O pessoal diz que os jovens, que quem elegeu Milei na Argentina foram os jovens aí entre 19 e 24 anos, qualquer coisa assim, pô. Eu não sei, bicho, olha, se assim for, bicho, eu tive sorte, sabe, muita sorte. Eu estava falando pro o meu filho aí, sabe, com quem eu estive com ele segunda-feira, certo? Ele foi tirar uma lente que tinha sido colocada no olho dele para corrigir uma situação de uma irritação no olho, tá certo? Aí eu acompanhei para retirar essa lente.
E daí quando a gente pega o ônibus aí, vou conversando, sabe, pra gente poder recuperar um tempo perdido que houve aí, sabe, depois que, né, eu me separei da mãe dele, aquela coisa toda, e me separando da mãe dele, me separei dos filhos, sabe, dos filhos que eu tinha com a mãe dele, entendeu? E essas coisas assim, a gente vai conversando, sabe, jogando conversa fora, entendeu? Aí a gente vai falando, sabe, dessas questões aí, sabe? E assim, o cara tem 18 anos, sabe? E ele vota, mas ele é um cara caído aí pela esquerda já, e eu não pedi pra ele ser, tá certo? Mas o fato assim, sabe? Aí eu contei a história, sabe? Toda vez que eu vou lá pra casa dele, eu passo de frente de uma entrada de uma rua, sabe? Que vai dar numa. Que vai dar num convento, bicho, se assim posso chamar, de freiras, sabe? Freiras, elas têm um nome, sabe? De acordo com a missão. É, freira de Nossa Senhora Rainha dos Corações, certo? Essas freiras têm uma missão. E foi uma delas que conseguiu a vaga para mim no seminário, uma bolsa, certo? Mas eu vou deixar, sabe, para falar isso depois, porque o tempo aqui já foi, já passou. E eu só sei que eu tive sorte, fui cagado de sorte quando consegui entrar no seminário, sabe? E consegui aí, sabe? Enveredar por esse caminho da sabedoria, pelo caminho aí, sabe? Da formação curricular. Eu sempre uso essa palavra curricular, certo? Porque eu estudei de acordo, antes de ir para o seminário, com um currículo municipal, certo? Depois eu entrei no seminário e cursei aí, sabe, operei um currículo particular, religioso, de seminário, tá certo? Aí depois disso, sabe, ganhei aí, sabe, o mundo curricular superior e pude aí praticar aí cursos aí oficiais, de letras e direito, tá certo? Fiz aí um currículozinho aí, sabe, de uma graduação, uma pós-graduação lato sensu, aquela coisa toda. Eu só sei, rapaz, que me tornei assim um cara sabido, sabe, modéstia à parte, certo? Eu sei um bocado de coisa, né? O pessoal lá na Grécia Antiga dizia que as pessoas sabidas são filósofos, os amantes, sabe? Aí os caras que aí estão perto do conhecimento. Eu não vou falar amante, eu vou falar. O Vitor Lima não gosta muito que a gente fale aí, sabe? Mesmo porque os gregos nunca disseram que eles eram amantes do conhecimento. Não se trata, que porra de amante? Assim, o conhecimento ele faz bem, sabe? Alarga e nos faz caboclo falador, no mínimo, certo? Aí eu tô aqui, rapaz, olha com minhas anotações, porra, uma pena, sabe? Uma pena, rapaz, um bocado de coisa aqui anotada que eu não vou poder porque o vídeo é só de 30 minutos, sabe? E eu não quero perder, e são justamente 32 minutos, já vai passar, tá certo? Meu nome é Ernest, o meu canal é Quem Fala Muito. Dá bom dia, cavalo, falei!